A gente vem de uma época que RPG era jogo de tabuleiro, né? Então era um jogo de teatro. Então como é que eu entrei nessa? Então em 1984 eu era leitor de quadrinhos fanático, assim. Então uma das coisas que eu tenho que agradecer meus pais é que, assim, tudo que a gente sempre quis de gibi eles compravam. Então, ele é a Turma da Mônica. Dane-se, tá lendo. Então eles nunca tiveram esse problema. Então eu passei minha infância inteira mergulhado nos super-heróis, Mônica, Disney, Marvel, DC e tal. E um belo dia, em 1984, ele me trouxe um jogo que era um jogo da Marvel RPG. Então o que é RPG? Um jogo de interpretação de papéis. Então ao invés de você ler o gibi do Homem-Aranha, você podia jogar com o Homem-Aranha. Eu sei que parece muito doido, porque quem tá assistindo fala, peraí, mas tem o jogo da Marvel, tem... É que tem uma cena... Mas naquela época, né? Naquela época a referência era o ET. Era o jogo que os caras estavam jogando no ET, que era um jogo de RPG. Tá. Tem uma cena Stranger famosa Things do Stranger usa Things, também, assim, né? O tipo, Demogorgon. nós três na mesa, e você fala, eu sou um cavaleiro e eu vou te quebrar na porrada. Eu falo, mas eu sou um ninja e aqui na minha ficha diz que meus poderes são melhor do que você. A gente faz um teste de dado, e aí você me quebra na porrada ou não. E aí você tem um narrador que é quase que o juiz falando, beleza, quebrou na porrada. É mais ou menos assim, cara. Não, o único jogo de tabuleiro que eu conheço na minha vida é o jogo de Ouija. Eu conheci muito, assim. Também fui jogo. Nessa aí, hein? Foi. Esse já eu começou conheço isso bem, daí esse as histórias já dos 46 anos de idade, tá ligado? Aí já... Conheço bem esse seu jogo também. Então, basicamente era o seguinte, era um jogo de teatro. Então, alguém faz um roteiro, né? Então tem uma aventura. Então, os orcs estão ali perto. O RPG ele veio muito dessa pegada do Tolkien. Então, ele era um jogo de guerra. Então, você sabe, os americanos eles tinham aqueles jogos de batalha que eles simulam com canhão de um lado e tal. E um belo dia, um maluco lá, o Gary Gygax, falou assim, pô, e se eu tivesse um personagem e invadisse esse castelo e abrisse o portão por dentro? E aí os caras pararam e pensaram e falaram, a gente não tem regra pra isso, a gente só tem regra de War. E aí surgiu o primeiro RPG, em 1974. Então, basicamente é assim, a gente controla um grupo que pode ter, sei lá, um anão, elfo, mago, guerreiro, tal, e aí tem os inimigos, dragão, orc, etc, etc. Eu comecei pelo de super-herói, então você podia jogar com o Homem-Aranha, com o Capitão América e tal, e aí o mestre controlaria, sei lá, o Dr. Octopus, os vilões, e aí tinha um enredo, e os caras saíram na porrada, o dado servia para resolver essa parte de porcentagem, que é pra ver se acertou ou não. Porque se eu falar assim, eu tô te dando um soco, você é o Homem-Aranha. O Duende Verde vai escapar. Como é que eu sei se acertou ou não acertou o soco? Aquelas contas que os algoritmos de computador fazem por você. Tipo, se você joga uma garrafa, quanto de vida tira do cara, se ele tá usando uma proteção, se essa vida diminui um pouco mais, um pouco menos. Então tá é um ligado? jogo que se joga com uma tabela de coisas. Uma tabela de coisas, um de mapa, resultado das ações. Então é um livro, tem um livro que você vai... É extremamente com todas as didático regras. isso pra criança. Que é um potencial... Depois a gente vai chegar nisso daí. Tem um potencial educacional absurdo o RPG. Cara, a maior parte dos... Porque é o seguinte, você joga os dadinhos pra ver essa porcentagem. E a gente, em 2006, fez um RPG voltado pra educação. Então a criança, ela ia jogar com o professor, o grupo, e aí você tinha lá o personagem, e você falava, olha, pra acertar o dragão, você joga 2d6, né, 2 dados de 6, soma o resultado, soma com o seu bônus, né, eu tenho mais 5 de espadas, porque eu sou um excelente espadachim. Ou o mago, ele tem uma daguinha, uma faquinha, então ele tem mais um só. Então eu tenho que jogar lá, deu 3 mais 4 mais 5. Então você tem que somar isso. Quanto é a força do dragão? É 12. Então tem que subtrair do 12. Acertou ou não acertou? Quantos pontos de vida tem o dragão? 30. Quantos pontos eu faço? Aí você joga um dado de novo. 3. 30 menos 3, 27. Pô, eu não ia gostar disso. Cara, a maior parte dos game As crianças não percebem, as crianças não percebem. Não percebe Cara, essa é maravilhoso, é maravilhoso. Quando você joga com criança de 6 a 8 anos, que eles acabaram de ser alfabetizados e estão nos números e fazendo continha básica, o moleque passa 4 horas na mesa fazendo... A gente fez as ninguém me contas. contou isso. Hoje meu filho detesta matemática e eu também não gosto. Os maiores game designers 400, do mundo, 500 os operações caras que- matemáticas em uma tarde. E rindo. E as crianças estão jogando. E aí fica um vigiando o outro pra ver se acertou mesmo o dragão. Aí tem lá todo mundo 500 contando moedas história, de ouro. cara, é muito inventivo Como é que divide isso. aí se você tem 10 personagens? Então a criança tem que fazer conta. E era um jeito super lúdico
de ensinar matemática raiz, matemática basicona pra criança. E de estimular a criatividade, porque assim, apesar de você ter um narrador que cria o roteiro, é muito aleatório, mano. E fala pra você, aí, você tá na taberna, o que você vai fazer? Aí você tinha que inventar, olhar na sua ficha, entender seus poderes, entender as possibilidades. Por isso que a maior parte... Você vai criando mesmo. Você vai criando... Você vai criando a história. Isso. Hoje em dia eles chamam de sandbox, né? O Sim. GTA, esses RPGs de computador de mundo aberto. Tá. Mas é tudo na imaginação das crianças. Então eu passei 10 anos criando esses mundos de jogos com meus amigos de colégio. A maior parte dos grandes Né, escritores, assim, tipo, hoje que estão em série, que estão falando essas paradas, eles começaram com RPG, cara, porque tem um escritor do David Gaider, que é, inclusive, um game designer do Dragon Age, que fala que a melhor forma de você testar o ritmo de uma narrativa é você jogar RPG, cara. Se você consegue manter 4 horas seus amigos ali super entretido com aquelas regras, você vai conseguir escrever um filme, você vai conseguir escrever uma palavra. Obviamente você tem que estudar muito para isso depois, mas você vai ter aquela habilidade de controlar toda essa narrativa, cara.